Irmãos, a gente vai dar início ao culto em nome de Jesus. Vamos ver o culto do DEMAP. O Christian estava na direção, passou para mim, tá? Neste momento. A gente vai iniciar o culto. Vamos cantar um hino 191, Vencendo Vem Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente dar início? A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. A gente vai ler a palavra de Deus para a gente dar início a esse culto. Em Abacuque 17, Abacuque 3, 17 até o 19, em nome de Jesus. É um livro bem fácil de achar, né? Entre Gênesis e Apocalipse a gente encontra ele, bem no meio da Bíblia ali a gente encontra ele. Abacuque 3, 17 ao 19. Não é fácil não, né, Henrique, achar, né? Show, amém. Diz assim a palavra de Deus.
embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos, e os currais estejam vazios. Eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, e me guia em segurança sobre as montanhas. Em nome de Jesus, mediante essa palavra, vamos fazer uma oração em conjunto de joelhos. Somos gratos a Deus por mais um dia de culto. Eu particularmente gosto muito dessa palavra de Abacuque, que a gente costuma assim agradecer a Deus por alguma coisa, só quando está bem, né? Quando está bem é muito fácil a gente agradecer a Deus, a gente louvar a Deus, a gente vir aqui na igreja, de alguma maneira falar das bênçãos de Deus, mas quando a coisa está ruim, quando está o desemprego, a doença, aí a coisa fica bem diferente. Aí em vez de agradecer a gente começa a reclamar, né? Como até o Tiago falou sábado de manhã, né, que quando da gravidez de Edilene, ele pensou, Deus, por que isso está acontecendo comigo, né? Então, às vezes, algumas coisas a gente está sujeito a acontecer, né? Quando teve algum tempo atrás, o maridinho da Jéssica bateu o carro, né? Bateu o carro, e aquele transtorno, e a gente fica assim, puxa, né? Podia ter evitado, ó Deus, porque o Senhor não guardou? Mas guardou a vida dele, né? Graças a Deus, né? Então, algumas coisas assim acontecem na nossa vida, e se a gente aprendêssemos a agradecer nessas horas, as coisas se tornariam mais fáceis, como aqui ele diz, né? Eu me alegrarei no Senhor, ficarei feliz muito no Deus da minha salvação. Por mais que a coisa aconteça, Deus sempre Ele nos salva e nos livra. E até assim, a gente só conhece, tem até uma história bem interessante, que fala que o ourives, quando ele vai mexer ali com ouro, e ele só sabe que o ouro, ele é puro, ou está no ponto, e a prata também, quando ele vê o seu reflexo refletido na prata ou no ouro. Aí ele sabe que está no ponto. Então, muitas vezes, eu e você, nós demonstramos, se nós realmente confiamos em Deus, muitas vezes é no aperto, né? É na hora ali da tribulação, do vamos ver, né? Que Deus, com certeza, Ele te livra, Ele te guarda, Ele te abençoa e Ele está contigo nesses momentos. Amém? Agora a gente vai cantar 3 cânticos com o Cristian e o Caê, e eu convido vocês a ficar em pé para a gente cantar junto.
música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. A essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome,
que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. 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 Senhor Deus, viemos aqui neste lugar para te exaltar, Senhor, para buscar mais de ti, Jesus, para engrandificar e glorificar, Senhor, o seu nome, porque tu és o digno de todo louvor e de toda glória. É o teu nome que está sobre todo nome, Senhor, e viemos aqui para reconhecer isso, Jesus, e para nos prostrarmos diante de ti, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito.
e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Pode Senhor a todos. Peço que você abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Em Jó. Mais fácil do que achar a leitura do Gilson, hein? Jó capítulo 42, versículo 5. Amém? Diz assim: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. Podem se assentar. É um prazer estar com vocês aqui hoje. O título da nossa reflexão é A Verdadeira Conversão. Assunto que eu gosto de discutir bastante com os meus amigos aqui da igreja. Já falei algumas vezes nossos bate-papos de NIGAP. E até com quem não é da igreja. Porque é algo que aconteceu comigo, é um testemunho meu.
e eu queria compartilhar com vocês hoje. Bom, todos daqui me conhecem, a maioria de pequeno. E eu nasci na igreja, tive o berço evangélico. E isso foi um prazer muito grande, é uma dádiva. Principalmente no meu lar, onde eu tive meu pai pastor, minha mãe diaconisa, sempre presidente de sofá, essas coisas, eu aprendi muito com eles. Só que eu passei uma dificuldade na minha vida, quando eu tinha mais ou menos a idade do Henrique. Assim. Porque eu vinha para a igreja, e eu vinha ou para ficar jogando bola lá embaixo, ou para ficar cantando, ver o Thiago tocar bateria aqui. O Thiago é velho, ele não é novo não. E não tinha sentido nenhum de adoração, eu não sabia o que era. Mas comecei a sofrer um processo de amadurecimento espiritual na minha vida, com essa idade. Começaram com os questionamentos. Eu via pessoas que estavam no mundo se convertendo e vindo para a igreja, e as alegrias que elas demonstravam aqui, era algo que eu não sentia, então eu tinha inveja. Mas não por causa dela, por causa de mim. Eu falava assim, folgado, acabou de voltar, entendeu? E eu tô aqui a vida inteira, o cara tava lá na balada semana passada, e eu tô aqui a vida inteira, por que eu nunca falei em línguas? Entendeu? Não fiz nada de errado, pô. E aí eu comecei a questionar Deus nessas coisas. Até que eu percebi que o problema não era Deus, era eu. Que eu não tinha uma adoração verdadeira. Então eu comecei a buscar. E eu comecei a ler mais a Bíblia. Comecei a vir aos cultos com algum propósito. E eu pensava assim, essa música, ela é uma música de adoração. Por que eu não adoro? Essa música é para mim, é para eu adorar. E eu comecei a adorar através dos louvores. A mensagem que vinha aqui, eu nunca achava que era para mim. Falava, fulano de tal está aí hoje, que bom que ele está aí, ele vai ouvir a mensagem. Eu nunca pensava que era para mim. E eu comecei a prestar atenção nas mensagens, elas começaram a me moldar. Até que, verdadeiramente, eu aceitei Jesus no meu coração. Só que eu não tinha nenhuma coragem de levantar a mão aqui em um culto aqui na minha igreja. Principalmente porque eu nasci aqui, eu via todo mundo como uma grande família. E eu nunca gostei de chamar a atenção assim, olha lá. E aí eu não queria isso para mim. E eu nunca levantei a mão aqui. Mas isso me incomodava de falar, ter um gesto, de dizer para Jesus, eu te aceito verdadeiramente, não porque eu nasci aqui, mas porque hoje eu te compreendo. E esse versículo que eu li, eu vou ler novamente, mas na linguagem de hoje. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. Tem uma própria música que a gente canta no NGAP, que é Quero Ser Teu Amigo. Ele fala, hoje te conheço, de lado a lado, contigo andar. E é muito mais bonito do que a própria Bíblia, é mais profundo até. E eu comecei a buscar Deus, andar lado a lado com Deus. Eu me converti, eu levantei a mão, a gente foi num show da Oficina G3 em São Paulo, que aliás nosso guia era o Christian, um péssimo guia, a gente andou, o Lucão sabe, Lucas é magro até hoje por causa daquela andada, porque a gente andou, sei lá, acho que é a maratona naquele dia, e o Christian todo alegre, a gente que nem uns bobos seguindo ele. E a gente foi até a casa do Bolinha, não sei se vocês conhecem, e aí de lá a gente foi pro show. E naquele show eu também só queria me divertir com os meus amigos ali. Estamos viajando, né? Viemos de metrô, que legal, já somos independentes. E aí brincamos lá no show, pulamos. E do nada o Juninho Afran, ele começou a falar. E aquilo me pegou de surpresa. O Juninho Afran, ele é o guitarrista e o principal compositor da Oficina G3, para quem não conhece. E ele começou a pregar, e aquilo me pegou de surpresa, porque eu não sabia que ele ia fazer aquilo. Só que naquele dia, parecia que era 100% para mim a mensagem dele.
E ali eu esqueci, eu viajei na mensagem dele e fiquei prestando muita atenção em tudo que ele falava. E eu não vou esquecer nunca as palavras dele. E parecia que não tinha mais ninguém ali. E no final ele fez o apelo e eu levantei a mão. E aquele foi um dia muito marcante para mim. Não sei se eu já compartilhei isso com os meninos, mas ali foi um marco para mim. Para mim, eu comecei a aceitar Jesus a partir daquele dia. E foi muito legal. E a pergunta que eu te faço hoje é: o que você acha que vale mais? O que é mais sincero? O que é mais fácil? Você nascer na igreja e aceitar Jesus como o meu caso, ou alguém que um dia se desviou e voltou? Eu sempre me fazia essa pergunta, e eu acho que quem ficou na igreja o tempo inteiro tem uma desvantagem. Eu acho que é mais difícil, para ser sincero, de não saber que não conhece a Deus. Ele achar que conhece a Deus, mas ele não conhece a Deus. Ele não ter aquela intimidade com Deus como deveria ter. Aquele que saiu da igreja, conheceu o mundo, conheceu as maldades, ele já esteve na mão do outro. E ele sabe quanto é ruim. O Gilson já deu várias vezes o testemunho dele, e eu acho o máximo. E aquele que está aqui, ele não conhece. Ele não sabe o que espera lá fora, muitas vezes. Não estou falando para você sair, para você voltar. Mas a gente deve buscar sempre a Deus no intuito de ter mais intimidade a cada dia com Deus. Eu arriscaria dizer que existem pessoas que nasceram na igreja, que talvez tenham 20 anos de igreja ou mais, e não conhecem a Deus como deveriam. Não têm intimidade com Deus como deveria. E aí, o que eu queria que você refletisse hoje é: você tem intimidade com Deus? O quanto é a sua intimidade com Deus? Qual que é a sua relação com Deus? Na minha vida, depois desse marco do Oficina G3, eu compreendi o que era Deus. Eu comecei a ter mais intimidade com Ele. E eu acho que a nossa vida com Deus, com Jesus, ela não é diferente, não é muito diferente de qualquer relação que a gente tenha com alguém. Pode ser de um grande amigo, namorada, esposa, ou às vezes até com o trabalho, que você tem aquele zelo. Se tem uma relação e você não cuida dessa relação diariamente, ela vai enfraquecer. Ela não vai suportar. Se você está lá com a sua namorada, você não liga para ela uma semana inteira. E aí quando você encontrar ela, você não fala nem oi direito. Vai ter crise e vai acabar se não mudar. E com Jesus a gente peca em não ter esse cuidado, só porque a gente não está vendo Ele na nossa frente. De todo dia a gente orar, ler a palavra, buscar conhecer a Deus intimamente. Eu acho que a gente se contenta, e eu me incluo nessa, a gente nem percebe, a gente entra numa rotina e segue essa rotina durante um bom tempo e acha que está bom, mas está bom para a gente, mas para Deus Ele não está feliz com o que a gente está fazendo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem uma frase que eu grifei aqui, quando eu estava escrevendo: o nosso relacionamento com Deus, ele não deve ser único, mas constante. Você não tem que aceitar Jesus uma vez na sua vida e viver só dessa única vez. Ah, você é cristão, eu sou cristão. Não, você tem que aceitar Jesus e sempre crescer. Você conseguiria dizer hoje que você conhece a Deus de andar lado a lado? De ser amigo? Jesus te considera um amigo? Você considera Jesus? Jesus te considera um amigo? Quanto você tem falado com Ele? Quanto Ele tem falado com você? Para a gente finalizar, eu queria fazer um último questionamento para você. Qual foi a sua última grande experiência com Deus? Eu acho que a partir daí você consegue mensurar qual que é o seu grau de intimidade com Deus. Se foi recentemente, ótimo. Continue assim, continue buscando, mas
Se faz muito tempo, alguma coisa está de errado. Porque Deus, Ele não tem altos e baixos. Deus, Ele te completa todo dia se você deixar. Ele faz você falar em línguas a todo instante se você deixar. Porque é o que Ele quer. E se a gente não tem esse tipo de experiência constantemente, é porque algo de errado nós estamos fazendo. Porque quem se afasta de Deus somos nós e não Deus de nós. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Amém? Amém, né? Acho que quando o Fabinho falou, quem está aqui na igreja tem desvantagem, quem está no mundo. Eu que nasci na igreja e saí e conheci muitas pessoas fora, né? E eu vou te falar uma coisa, as pessoas lá fora, eles invejam quem está aqui dentro da igreja, por incrível que pareça. Você pensa que não, mas quando você vê um jovem drogado, bêbado, qualquer coisa assim, ele tem vontade de mudar. Aí ele vê você aqui na igreja, ele fala, puxa, eu queria ser como o Cristo, como o Fabinho, como o Caí, como a Jéssica, como o Henrique, de estar lá na igreja. Puxa, olha lá, são tão sérios, né? Eu estou aqui nessa pindaíba. E muitas vezes, quem está aqui dentro da igreja, às vezes tem vontade de estar lá fora e experimentar, né? Porque parece que o negócio é bom, né? Você vê lá nas baladas, né? Todo mundo lá bebendo, feliz, né? E tem muitos que estão nas igrejas que invejam quem está lá fora. Mas na realidade, o melhor caminho, o melhor lugar do mundo a gente possa estar é onde? É perto de Deus. É como o Fabinho falou, né? E eu, pouco tempo assim de igreja, eu saí por causa disso, porque eu não tinha essa intimidade. Eu falava assim, o pessoal, pô, mas Deus é bom, todo mundo é feliz, e ia naqueles cultos assim, meio assim, né? Eu falava, não, vou pro mundão. Mas aí eu percebi que, apesar que muitas vezes a gente está aqui dentro, a gente pode não sentir alegria no culto, ainda que é o melhor lugar para você estar. E o Fabinho falando do testemunho dele, é interessante que tem um tio meu que ele é pastor, ele num culto, ele já era pastor há mais de não sei quantos anos, em um culto, a hora que fez o apelo, ele levantou a mão e aceitou Jesus. Aí todo mundo falou assim, pô, mas pastor, o senhor é pastor, vai aceitar Jesus agora? Ele disse assim, não, agora deu vontade de aceitar, agora eu realmente aceitei Jesus como meu Salvador. Olha, um testemunho de um pastor. E como o Fabinho falou, aceitar Jesus não é só uma vez, é você, dia a dia, você aceita Ele. É como um casamento, né, Fabinho? O Fabinho está casado há quanto tempo, Fabinho? 1 ano. Se o Fabinho, ele chega em casa, não fala um oi para a Ju, vai deitar, vira para o lado, não conversa, não tem diálogo, o casamento acaba. Não é? E é interessante que ele falou, e com Deus a mesma coisa, se nós não temos intimidade com Deus, pelo menos uma vez na semana você não pegar a Bíblia, você não orar, você vai morrendo, você vai se afastando de Deus, mas Deus está aqui. Né? Então o Fabinho, ele foi assim, na veia, né? Para ter intimidade com Deus é como um casamento, é dia a dia, irmão. Não tem como a gente fugir. Amém? A gente vai cantar 2 músicas, o Christian, depois a gente vai fazer os nossos momentos de oração. Amém? Convido vocês a ficar em pé. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida,
Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder,
ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Graças a Deus pelo culto. A gente vai para o momento de oração. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode estar fazendo aí que a gente vai fazer a nossa oração. Amém. A gente vai continuar orando pelo Pedrinho, pela sua saúde, o Nicolas, o Miguel. Orar assim por todos os departamentos da igreja, por esses cultos, às quarta-feira. Orar pelas pessoas que estão responsáveis em vir trazer a mensagem. Orar especialmente pelo DEMAP de hoje, né? Pela SOFAP, o MAP, DIJAP, todos os AP que a gente conhece e lembra, né? E orar de maneira geral pelas famílias, pelo pastorado da igreja. Acho que estão tendo reunião lá em cima, né? Acho que deve ser. Que eu vi o pastor Júnior chegando. Enfim, orar pelos nossos pastores desta igreja, pelas nossas crianças, pelas famílias, né? Pela moçada. E principalmente a gente lembrar, antes de pedir qualquer coisa, sempre a nossa oração é a gente agradecer a Deus, né? Sempre agradecer a Deus por tudo. Como o Tom falou, né? No pouco e no muito também, né? Não é só agradecer no muito, mas principalmente no pouco. Nós vamos dobrar nosso joelho, então, irmão. Vamos fazer a nossa oração, então, em nome de Jesus.
Tenha a tua bênção, a sua direção dos nossos irmãos, sobre todas as decisões que são tomadas, sob a direção do teu Espírito Santo, Pai. A gente se ensina a ter de coração agradecido a ti, sempre te agradecendo primeiro e depois. Concede isso na tua mente, nos teus irmãos, nos teus nos teus olhos. Desafio de acordo com a sua vontade, com o teu querer. Dê sabedoria para ir para os seus povos, para que essa vida possa crescer. E a tua vida também ensina o seu trabalho no bom. Senhor, a tua bênção, testemunhas, mande bênçãos para eles, para que eu possa crescer, esses tempos marcados por tuas vidas. Ó Deus, abra todas as portas, abre para nós, os desempregados. Dê sabedoria, dê a produção. Derrame a tua bênção sobre cada um de nós. Derrame a tua bênção mais e mais. Bênçãos do céu sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Dê a tua bênção, Senhor, sobre cada lar, sobre cada pai, sobre cada filho, sobre cada mãe, ó Pai. Ó Deus, que possamos ter cada vez mais comunhão e intimidade contigo, ó Pai. Meu Deus, dê temor, dê amor para com o teu nome, para com a tua palavra, para que toda vez que nós nos reunimos aqui, Senhor, possamos estar aqui, meu Deus, sentindo a tua palavra, que a tua palavra venha falar conosco, venha falar com cada um de nós, seja com cada um de nós, seja com a igreja, seja com as vidas. Derrame-se como somos a tua bênção. Nós somos vários, nós somos fracos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, meu Pai. Seja com cada um de nós, seja com os teus filhos, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, Pai. Derrame-se a tua bênção, que vai nos dar espaço nos nossos lares. Possamos, meu Deus, ser felizes, possamos dizer, Senhor, vem nos ajudar e vai nos ajudar, Senhor, até o dia da sua volta, Pai. Que possamos, meu Deus, na sua volta estar assim à direita, e sobretudo, cantando, nos alegrando na tua presença, meu Pai. Aquece Deus, de ânimo aquele que está desanimado na sua casa, Pai. Dê despertamento àqueles que estão dormindo, Pai. Acorde, desperte para a tua palavra, Senhor. Deus, nós pedimos em teu nome, agora sim. Seja cantado com nós, agora sim. Somos gratos a Deus por mais esse culto, pela palavra do Fabinho falando, e eu particularmente, eu vim hoje assim com o coração bem triste, né? Tive que brigar com o Gabriel e com o Daniel, que tão impossível, né? E a gente sabe que é pai e mãe, quando você dá uma briga com o filho, e você vem assim meio até coração apertado, né, Leia? A gente quer o bem, mas a gente tem que fazer, né? E eu estava esperando a Marisa chegar para me vir, e eu falava assim, não, eu não vou não, às vezes você vai com um pouquinho de raiva na igreja, faz até mal, né? Mas isso faz parte da nossa vida, né? Os problemas, briga, nada tem que, como diz a palavra, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Eu acho que as horas que a gente não quer vir na igreja é a hora que a gente mais tinha que vir, né? Que a gente sempre tem uma palavra de conforto, né? Como foi a palavra do Fabinho hoje, né? E somos gratos a Deus por isso. E eu queria que a gente despedisse com o moto oficial da UMAP. É culto do DEMAP, então vamos despedir com o moto oficial da UMAP. Amém? Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Amém. Podemos cumprimentar aqui dentro, né?